Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos solicitar que possamos fechar os olhos, aliviar as tensões musculares, de toda a musculatura, desde o couro cabeludo, da face, dos olhos, pescoço, até as pernas. Respirando profundamente, serenando os pensamentos. E unidos em torno de um só ideal, elevemo-nos agora em sentimento e agradeçamos a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em torno deste sublime ideal. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família, pelo trabalho, pelas oportunidades, pelo convívio. Obrigado por cada pedra que surge em meu caminho, pois vamos aprendendo pouco a pouco que são com essas pedras que construiremos o templo do Espírito imortal. São os espinhos do caminho que nos ensinarão sobre como aprender a aprender. Como aprender a sermos co-criadores do universo e nos aproximando de Ti. Permita, Pai amado, que possamos humildemente permitir que os benfeitores espirituais que realizam este abnegado trabalho entre nós nos intuam, nos inspirem, a fim de que possamos nos permitir sorver estes conhecimentos que emanam do alto, amolecendo os nossos corações, domando nossas más tendências, a fim de que possamos aprender a interagir, a conviver, a viver. Sob o amparo do mentor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos por aberta a palestra desta noite. Que assim seja. Então, aproveitando o ensejo deste clima mais ameno, tanto o clima físico e visível que fere os sentidos, este final de dia bonito de hoje, mas também esse clima propício, espiritual, que celebra esta data, que é o Natal, época em que nos tornamos mais suscetíveis, mais sensíveis às questões que nos rodeiam e que automaticamente todos nós fazemos uma rememoração do ano em que vivemos, dando pausa a esse clamor do mundo material e vistoso que nos absorve e ao mesmo tempo nos induz ao viver apressadamente, é que optamos por esse tema da convivência e que envolve os relacionamentos como um todo. Não apenas relacionamentos conjugais, de marido e mulher, mas também todos os relacionamentos em que estamos inseridos. Na família, como pais, como filhos, como irmãos, como cunhados, como sogras, como noras, como genros, como sogros. Naqueles relacionamentos sociais, os ambientes de trabalho, por exemplo, na posição de chefe, na posição de subalterno, de empregado, na condição de colega de trabalho, em uma situação de igualdade. Como
simpatizantes, estudantes e trabalhadores da casa espírita, porque não poderia ser diferente. Os desafios são exatamente os mesmos. Porque nós, a humanidade, ao longo de toda a sua histórica evolução, em sua ânsia por poder e dominação, vem perseguindo riquezas e pulando de uma a outra conforme foi se passando o tempo. Então, foi a madeira, foi o ouro, foram as especiarias, antigamente, veio evoluindo para as armas, drogas, comércios de pessoas. Ou seja, sempre a ânsia por uma riqueza que nos proporcionasse poder e dominação sobre os outros. Entretanto, a doutrina espírita e modernamente a ciência, mais especificamente a ciência que aborda a psicologia, por exemplo, vem alertando para o surgimento de uma nova era em que despontará de forma definitiva uma nova riqueza. A riqueza do futuro, que será invariavelmente a arte de relacionar-se. E essa riqueza, que todos nós desenvolveremos mais cedo ou mais tarde, irá nos proporcionar a habilidade de nos relacionar de maneira saudável em todos esses contextos que nós citamos. Desenvolveremos habilidades de bons pais, bons esposos, esposas, irmãos, enfim, colegas de trabalho, líderes, subalternos, porque nós compreenderemos que o foco mudou. Porque o foco não mais é o exterior, a riqueza física e material que agrada ao egoísmo. Nós vamos entendendo que o foco agora está dentro de cada um de nós. E entendendo que esse foco está dentro de cada um, novos valores surgirão, porque daremos então a importância àquilo que de fato merece, a moralidade, aos sentimentos sublimes, e não mais na ânsia da conquista e dominação pelo outro, mas na conquista de nós próprios, cada um domando as suas imperfeições, corrigindo-as lenta e gradualmente, na medida em que também desenvolve virtudes, desenvolve sentimentos. E isto, como afirma Kardec, é a arte de manejar o caráter, com o estudo, com a vivência da doutrina espírita e também de seus postulados, onde quer que eles sejam veiculados, independentemente da denominação, porque o espiritismo também, os seus postulados também ocorrem através da ciência, da educação, das artes, não só dentro da casa espírita, e também dentro de outras denominações religiosas. Invariavelmente, veremos que fazemos parte de um grande contexto, de uma nova era. E essa nova era parte desta premissa, do autoconhecimento, da valorização daquilo que está dentro de cada um de nós, a fim de que possamos nos transformar, para que daí sim o mundo se transforme. Entretanto, até chegarmos lá, na autotransformação, antes no autoconhecimento, que evolui para essa transformação interior, onde passamos a conhecer que as nossas imperfeições, que nós temos sim imperfeições, limitações, e que elas precisam ser corrigidas. E só assim estaremos contribuindo para um mundo melhor. Esse é o estágio ideal. Antes de chegarmos lá, é necessário que nos perguntemos hoje: como estamos nos relacionando? Como estamos convivendo?
Qual a leitura que nós temos da convivência? Será que nós convivemos sempre esperando que os outros nos agradem? Será que nós nos relacionamos de maneira controladora? É tudo do meu jeito, senão eu não admito? Ou será que é de uma forma indiferente? Faz o que quiser que eu não estou nem aí. Para mim qualquer coisa está bom. Isso não é ser uma pessoa de fácil trato e convivência. Isso é indiferença. Também não é por aí. Na família, estamos sendo bons esposos, boas esposas? Eu estou sendo um bom pai? Vejam que a pergunta, ela diz respeito à minha realidade. Isso é o que a doutrina espírita nos ensina, que devemos questionar é a nossa conduta. Até aqui nós vínhamos nos perguntando, será que o meu marido, ou a minha esposa, ou a minha sogra estão agindo adequadamente comigo? E é isso que nós precisamos mudar. O foco não está mais no outro, o foco está dentro de nós. Essa pergunta deve dizer respeito a cada um de nós. Enquanto não conseguirmos endereçar a pergunta ao nosso interior, estaremos procurando alguma coisa no lugar errado. Obviamente, não encontraremos a resposta. E quanto mais tardarmos em mudar esse foco do outro, do mundo afora, para dentro de nós, quanto mais eu relutar em reconhecer que eu tenho uma parcela significativa, sim, de culpa por um relacionamento difícil que eu vivo, quanto mais eu demorar para reconhecer isso, que eu tenho culpa, mais eu vou sofrer. E é por isso que a gente vê esses relacionamentos tão difíceis e turbulentos, que se arrastam por existências a fio. Porque dos dois lados, as pessoas envolvidas, digamos que sejam duas, por exemplo, uma enxerga somente os defeitos do outro e vice-versa. De cada lado do conflito, só se enxergam os defeitos do outro. E não só se enxergam, como se apontam e se enaltecem e se esfrega na cara, como diz no popular, né? Será que essa é a atitude que vai resolver? De acordo com a doutrina espírita, não. De acordo com a ciência atualmente, não. A premissa é o autoconhecimento. Eu preciso buscar em mim qual a minha parcela de culpa para este relacionamento conflituoso que eu vivo. Certamente haverá em um percentual que vai variar, mas certamente uns 50% de culpa eu tenho. São duas pessoas envolvidas. Então esse é o exercício e o desafio. Eu mudar o foco para dentro de mim. Eu estou sendo um bom companheiro, uma boa noiva, um bom namorado, uma boa namorada? Eu tento exigir que tudo saia conforme eu quero? Eu controlo, eu sufoco? Não estou sufocando o outro? Eu estou sendo compreensivo quando o outro não atende aquilo como eu quero que seja atendido? É que eu estou exigindo muito do outro? Porque quanto mais eu exijo, maior a chance de eu me decepcionar. Porque eu crio uma expectativa tão grande, mas é para o outro. Eu crio expectativa para os outros. E às vezes a pessoa nem sabe que foi criada uma expectativa para ela. E ela não corresponde a essa expectativa e eu sofro. Porque afinal de contas eu criei uma expectativa monstruosa que não foi atendida. Até que ponto isso é correto? Criarmos tanta expectativa para a forma como os outros devem agir conosco. Por que não criamos expectativas que estejam ao nosso alcance?
eu vou criar expectativa para as minhas atitudes. Porque eu respondo pelas minhas atitudes e elas estão ao meu alcance e controle. Quando nós aprendermos, talvez, a controlar a nós próprios, ou a nos dar conta que somente nossos pensamentos, palavras e atitudes estão sob nosso controle, talvez suavize um pouco mais. E na sociedade em geral, como eu me coloco nas relações de trabalho, onde existe uma hierarquia? Será que o meu chefe é tão ruim assim? Será que sempre eu tenho razão e sempre ele está equivocado? Sempre ele é exigente, sempre ele é incompreensivo, sempre ele é grosso e é um carrasco? Ou será que eu não estou entendendo a mensagem que ele quer passar? Não estou entendendo o espírito do grupo, do trabalho? Estou querendo trabalhar menos do que os outros? Ou estou querendo benefícios? Então a doutrina espírita, sob essa ótica da convivência, dos relacionamentos, que não existe especificamente um capítulo que esgote o assunto, porque a gente tem que juntar coisas daqui e dali e montar. Mas ela nos proporciona essas reflexões. E naquelas relações de trabalho em que somos todos iguais, não existem níveis de hierarquia que nos diferenciem. Como eu me comporto perante aqueles meus iguais? Eu não admito ser criticado? Eu quero ter sempre razão? Eu quero que a minha opinião prevaleça? Então, eu sigo me perguntando sobre mim mesmo. E não saio apontando que naquele grupo ninguém quer nada com nada, ninguém entende, todo mundo exige, ou... Enfim, são desculpismos que a gente vai encontrando quando não correspondem às nossas expectativas. E o pior ainda, é uma transferência. Por não enxergarmos que nós temos uma parcela de culpa, nós acabamos, isso é um mecanismo até inconsciente, acabamos jogando, projetando a culpa nos outros. É muito mais fácil enxergar o mal que está fora de nós, no mundo, nas pessoas, nas atitudes. Nós temos uma facilidade imensa de criticar a tudo e a todos, mas quando desponta uma imperfeição nossa, aí nós somos compreensivos. Não, mas é que eu quis dizer tal coisa e saiu tal coisa. E saiu outra. Quer dizer, quando é comigo, eu compreendo e tenho uma tolerância, mas quando é com o outro, eu crucifico. E os relacionamentos em que nós nos inserimos, todos, passam por essas etapas necessariamente. E aí, a situação dificultosa que nós vivemos hoje é simbolizado pela fábula do porco-espinho. Está no livro Parerga e Paralipomena, de Arthur Schopenhauer, 1851. Ele usa essa parábola, essa fábula do porco-espinho, e que na era glacial vários animais estavam morrendo de frio, congelados, e talvez não fosse esse porco-espinho, fosse um outro, que era uma outra época, talvez maior. Os porcos-espinhos foram para tentar sobreviver ao congelamento, foram se aproximando, o bando foi se aproximando para trocar calor e não congelar, só que eles começaram a se ferir com os espinhos. E aí, imagina, Não, vamos nos separar, porque aqui está todo mundo machucado. Se separaram, outros começaram a morrer dos próprios porcos-espinhos, e aí eles se depararam com um dilema. Ou eles morreriam congelados e desapareceriam, assim como várias espécies desapareceram, ou eles tolerariam alguns machucadinhos, mas trocariam calor e sobreviveriam. Essa é uma fábula cuja moral significa que os relacionamentos
né? O melhor relacionamento não é aquele em que as pessoas perfeitas convivem, ou aquele que envolve a convivência de pessoas perfeitas. Não é esse o melhor relacionamento, até porque esse relacionamento não existe, né? Mas é aquele relacionamento que cada um aprende a conviver com as diferenças do outro. E a partir de um determinado momento, também aprende a reconhecer os pontos positivos que todos nós temos. E na prática, né? O que significa conviver? Porque dependendo da ótica, dependendo do ponto de vista, dependendo inclusive da linha religiosa em que se pesquise, o relacionamento, a convivência difícil que a gente está falando aqui, que aliás, quando Jesus disse, né, que nós temos que passar pela porta estreita, que é abandonar as paixões do mundo e procurar desenvolver a espiritualidade, a moralidade, os sentimentos sublimes, é passar pela porta estreita. Porque os caminhos do mundo, esses das paixões, das facilidades, do materialismo, é a porta larga, onde se perde maior parte até aqui, pelo menos, da humanidade vem se perdendo. Mas dessa porta estreita, a convivência talvez seja a parte mais apertada da porta estreita. Então, dependendo da linha em que se busque esse termo, a convivência difícil, nós vamos encontrar definições como convivência é sacrifício. A pessoa tem que se sacrificar, tem que baixar a cabeça, ouvir tudo que tiver que ouvir, esperar o tempo passar e depois que desencarnou, virou santo porque se sacrificou. Será que é isso? Será que convivência difícil é sempre expiação? Significa sempre pagar os pecados? Ou conviver é um ato de amor? Então vai depender muito, né? De onde a gente busca. Mas na doutrina espírita, principalmente sobre esse enfoque da psicologia mesmo, e a gente vai buscar isso em Joana de Ângeles, ela nos diz que os relacionamentos são o palco da vida. Ou seja, é onde tudo acontece, tudo se processa na forma como nós nos relacionamos, ou na família, ou na sociedade em geral, nas diversas posições que ocupamos, como esposos, filhos, sobrinhos, chefes, empregados, colegas de trabalho, colegas de centro espírita, irmãos de centro espírita. Então é onde a vida ocorre, é o palco da vida. E é uma necessidade, a convivência é uma necessidade de todos nós. É possível evoluir sem conviver? Não. Como é que eu vou saber se eu evoluir? E agora já vem um outro aspecto da convivência. Então, é inerente a todos nós. É inevitável, todos nós precisamos conviver. Inclusive conviver de forma saudável para poder evoluir. E é onde praticamos todo o conhecimento, e agora falando como espíritas, todo o conhecimento que nós adquirimos com a doutrina espírita é no palco da vida, é através dos relacionamentos que nós podemos empregá-los e desenvolver os sentimentos. É onde nós aprendemos a interagir e a rever a nossa posição neste contexto. Se estamos sendo controladores, autoritários, se estamos sufocando o próximo, se não respeitamos. E aí entra o segundo aspecto. O relacionamento, a convivência, como um todo, sempre, vai funcionar como uma avaliação. É a nossa prova, é a prova que cada um tem. Prova do colégio mesmo, é a prova que a gente faz lá. A forma como nós nos relacionamos vai dizer muito sobre
quem nós somos verdadeiramente. Tem aquele provérbio, né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Aqui, nesse aspecto da convivência e relacionamentos, a gente poderia dizer assim, me diga como te relacionas e te direi quem és. Se levas todas as tuas imperfeições para os relacionamentos, se respeita, se não respeita, se controla, se não controla, se tem compaixão ou não, se é autoritário ou não, se é permissivo, porque a forma como nós nos relacionamos vai dizer quem nós somos. E sob a ótica sempre mais suave de Joana de Ângeles, nós poderíamos dizer assim, observa como te relacionas e descobrirás quem és. Aí entra esse aspecto da avaliação, de a gente observar como são os nossos relacionamentos como um todo, e se estamos fracassando, em geral, são em alguns aspectos que se repetem. Por que que eu sempre saio do sério quando alguém me critica? Tem uma pista aí. Eu não aceito críticas. O que que isso quer dizer? O que significa a pessoa que não aceita ser criticada de jeito nenhum? Será que não tem uma relação com o meu orgulho? Será que o meu orgulho, meu brio não admite ser criticado? Eu quero sempre ter razão? E aí isso pode evoluir assim. Eu jamais aceito ser criticado na frente dos outros. Na frente dos outros pode ter uma relação com a vaidade. Porque a vaidade diz respeito à impressão que os outros têm de mim. Mas que nasce do orgulho. Então eu sou orgulhoso e vaidoso. Olha aí. A forma como a qual eu me relaciono diz respeito a diretamente quem eu sou. Então é esse duplo aspecto, né? Os relacionamentos, eles além de terem um objetivo de engrandecimento, de união, de fraternidade, de aprendermos a desenvolver sentimentos e amor, é para isso que eles existem, mas isso não acontece de forma mais objetiva, rápida e fácil, porque nossas imperfeições atrapalham esse caminho. Então os relacionamentos são onde nós contatamos as nossas dificuldades e limitações. Em geral, funciona assim. Aquilo que mais me tira do sério, quando alguém me diz, quando alguém me faz, quando alguém aponta, aquilo que mais me tira do sério, quase sempre vai em cheio com uma imperfeição minha. Sob essa ótica agora, essa perspectiva, a gente vê que mudou completamente o panorama. Nós paramos de olhar o mundo lá fora, tudo e todos como causadores da nossa catástrofe humana. Nos colocamos como coitados, né, que ninguém me compreende, todo mundo me maltrata, e eu que sou tão bom. Isso também diz respeito ao nosso perfil. Então, a doutrina espírita nos coloca cara a cara com quem nós somos de verdade, desde que queiramos. Por isso, da premissa básica, para poder bem conviver, de forma saudável, construtiva e harmoniosa, eu preciso obrigatoriamente iniciar o processo de autoconhecimento. Eu preciso sim saber como eu reajo emocionalmente, quais as minhas imperfeições, mas também quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas qualidades. Me ajuda. Não para eu ficar dizendo para todo mundo, mas me ajuda para eu saber que eu também sou filho de Deus. Assim como todos os outros, tenho muitas qualidades. E essas qualidades me fortalecem a combater as minhas imperfeições, e não no outro. Então as minhas qualidades não servem para que eu seja a palmatória do mundo. Saio apontando os erros e as imperfeições de todos, mundo afora, sem enxergar
que muitas delas, aquelas que eu mais grito, estão dentro de mim, e eu grito tão alto porque eu não quero reconhecê-las dentro de mim. Existem regras. Onde estão essas regras? Da boa convivência, dos relacionamentos saudáveis? Onde está escrito tudo isso? É como comentávamos, né? Até aqui Jesus disse tudo isso em uma afirmação. Ele disse tudo isso. Mas a doutrina espírita aprofunda, detalha bastante isso. Sempre no mesmo sentido, sempre na mesma linha, mas detalha bastante. E juntando daqui e dali, a gente vai ver, até mesmo pela prática da vida, que isso faz um sentido tão grande, que nós acabamos por obrigar a nós próprios, cada um obriga a si próprio, pelo menos no início, a gente se sente obrigado a prestar atenção. Quando as coisas começam a dar certo e fluir, nós nos permitirmos ser tocados. E então, por um certo tropismo, por uma força que nos puxa em direção a Deus, nos permitimos ser conduzidos por essa energia que faz sentido, que dá sentido e que ameniza as nossas dores. Então, quem não convive bem, quem não se relaciona bem com os outros, é porque não consegue se relacionar consigo em primeiro lugar. Que não se aceita. Antes de tudo, não se aceita. Só que isso também é difícil. Porque como, em geral, alguém vai se dar conta disso por livre e espontânea vontade ou sem auxílio. Então esse é o convite da doutrina espírita, que nós possamos nos permitir ser tocados por esses conhecimentos, buscar, estudar, buscar informações, tentar viver o Evangelho. E neste processo de aquisição de conhecimento, tentativa de vivência, nós vamos deparando com as dificuldades. E são essas dificuldades que vão alertar para as nossas imperfeições. Então vamos adquirindo o tato, como diz Kardec, a arte de manejar os caráteres, que exige muito tato, muita sensibilidade, muita compreensão. Essa afirmação de Jesus está em Mateus, né? Então, na prática, a condição básica da boa convivência consigo mesmo e com os outros é conhecer-se. É buscar familiarizar-se com essas questões, porque até então parece uma coisa muito distante. Como me conhecer? Mas como assim? Eu não entendo isso. Isso está muito distante. Isso é coisa de psicólogo. Será? Tanto não é que a questão 919 do Livro dos Espíritos contempla em cheio esse objetivo. Porque Kardec pergunta qual o meio prático, por isso que a gente colocou lá em cima, na prática, né? Qual o meio prático mais eficaz de evoluirmos nessa vida, de nos melhorarmos e evitarmos o arrastamento ao mal, e fugirmos do arrastamento ao mal? E a resposta é bem curta, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho detalha, no comentário desta resposta, da questão 919, ele detalha: fazei como eu fazia. Na época em que estive encarnado, ao final de cada dia, interrogava a minha consciência. Eu me perguntava, como eu vivi o dia de hoje? Será que alguém teria alguma crítica à forma com a qual eu agi hoje? Né? Será que alguém reprovaria o meu jeito de agir? Será que eu magoei alguém? Sempre partindo de nós para com o próximo. E não o que viemos habituados até então, buscando do outro para conosco. Ou seja, hoje a fulana me disse tal coisa que eu detestei. O Beltrano fez tal coisa. Eu odeio isso.
que eu estou fazendo? Estou me aprisionando ao ódio, à mágoa, ao rancor. Eu sigo com o foco no mundo exterior. Eu sigo identificando apenas o mal que está fora, quando eu preciso enxergar as imperfeições, o mal que está dentro de mim. Então a nossa sugestão de estudo pode ser só a questão 919. Pelo menos no início. Nesse tentame de autoconhecer-se e tentar praticar isso no dia a dia. Porque, em primeira e última análise, que autoridade moral nós temos de sair apontando o mal que está nos outros? Somos todos espíritos imperfeitos, encarnados em um mundo de provas e expiações, todos devedores, uns muito mais do que os outros. Em geral, quanto mais conturbado, mais o mal que está fora me fere, porque ele é muito grande dentro de mim. Quanto mais eu me revolto com a situação fora, é porque mais inconformado comigo mesmo eu estou. Isso se chama projeção. Isso a psicologia estuda exaustivamente. Isso é científico. Então, quando a gente diz assim, fulano me tirou a paciência. Eu até tinha paciência, mas ele me tirou a paciência. Ninguém perde o que não tem. Assim como não se pode dar aquilo que não se tem, não se pode receber o que não se merece. Eu não me dou em uma relação, em uma convivência. Eu não me dou. Eu não procuro ser compreensivo porque o outro pensa diferente de mim. Eu não procuro tolerar e entender que a gente pode ter opinião diferente. Eu não perdoo uma ofensa, mas quando é comigo, se eu faço algo com alguém, eu espero que me perdoem. Eu espero que sejam compreensivos e tenham compaixão comigo. Então, não se recebe o que não se merece. E isso a gente é tão comum na doutrina espírita, né, em todas as obras, que assim, incansáveis vezes leremos isso. E por último, só recebemos o que cultivamos e só doamos aquilo que somos. Se eu sou incompreensível, se eu entrego incompreensão, se eu entrego ira, se eu entrego revolta, se eu entrego julgamento, é porque eu sou julgador, porque eu sou irado, porque eu sou intolerante. Então, neste contexto de Natal, retomando o início, em que estamos todos mais sensíveis, suscetíveis a influenciações salutares, que possamos inverter o processo. Ou seja, nós passamos, me perdoem aqueles que estão fora deste contexto, mas em geral, nós passamos o ano inteiro nos degradando em nossas relações. Mas aí chega o dia 24 para o dia 25, em geral contaminado pelo homem de vermelho, e os seus presentes, simbolizando, muitas vezes desvirtuando o próprio sentido verdadeiro do Natal. Muitas crianças não sabem o que significa o Natal. Então, o nosso apelo é para que nós perguntemos aos pequenos se eles sabem o que se comemora de amanhã para domingo, para não perder este senso, do verdadeiro espírito natalino. Então, que nós possamos inverter, porque quando chega no dia 24, dia 25, está todo mundo mais sensível, todo mundo chora. Não é uma crítica, eu estou só fazendo uma leitura. É bom o choro, é bom que isso pelo menos nesse dia aconteça. É melhor do que se nunca acontecesse. Mas nós nos tornamos sensíveis, choramos por quê? Porque lá no nosso subconsciente passa um filme bem rápido de tudo que nós fizemos de negativo. De todas as nossas intolerâncias, impaciências, do nosso critério muito exagerado de julgamento. E é naquele instante nós nos sensibilizamos. Então a proposta é que façamos ao contrário. É que façamos do dia 24 e 25 todos os outros 365 dias do ano. Não é impossível, porque nós já conseguimos nesse um dia.
É só imaginar que será apenas mais um outro dia. Não nos permitimos tanta absorção pela rotina, não nos distanciamos tanto da vivência do Evangelho. Então a nossa prece de encerramento vai ser uma história psicografada por Divaldo Franco, ditada pela própria benfeitora Joana de Ângeles, que diz respeito ao Natal. E gostaria de pedir a todos que possam fechar seus olhos e se imaginar dentro da história. Ela é bem curta, dá 1 minuto e 40 para encerrar mesmo, tá? Vai ser a leitura da história como a nossa prece, com todos participando dessa história, porque vão se transportar a ela. As incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras. A dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobranceira de Israel. Noutras vezes, as algemas da escravidão haviam reduzido o seu povo a ilota, na Babilônia, no Egito. Nessa oportunidade, porém, à semelhança de outras nações que jaziam sob o jugo das legiões ferozes, as esperanças de libertação eram remotas. A boca profética estava silenciosa nos penetrais do infinito, enquanto as tubas guerreiras erigiam a figura de César, as culminâncias divinas. A dor distendia suas redes e reunia as vítimas que se estorcegavam no desespero. As intrigas se movimentavam nas altas cortes do Sinédrio, envolvendo Caifás, Anás, Pilatos, que se engalfinhavam pela governança infeliz. A Judéia era todo um deserto de sentimentos. Foi neste lugar, assinalado pelos azorragues do sofrimento, que nasceu Jesus. Para atender às exigências de César quanto ao censo, seus pais se foram para Nazaré. Em uma noite de céu turquesa, salpicado por estrelas luminíferas, visitada por ventos brandos e frios, ele chegou ao campo de batalha, para assinalar a era nova e dividir os fastos da história. Sua noite fez-se o dia de eterna beleza, e o choro que lhe caracterizou a entrada do ar nos pulmões tornou-se a música que ele transformaria nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. Nunca mais a humanidade seria a mesma. O mundo de violências e crimes, de guerras contínuas e agressões, conheceu a não violência e o amor, como nunca antes houvera acontecido. Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros para tornar-se a ponte da ligação com Deus. Quantos desejaram a felicidade, a partir daquela ocasião, encontraram-na no Sermão da Montanha, que ele apresentaria às criaturas em momento próprio. Desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens da aflição, brindando esperança, socorro e paz. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o, para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida.